Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: a legalização do aborto, a ciência e a palavra de Deus. Salmo 139, 16, a parte A diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Meus amados, a vida começa na concepção. Isso é um fato científico, não é uma filosofia, não é especulação, não é opinião, não é conjectura, não é teoria, é um fato científico. A vida começa na concepção. É cientificamente correto se dizer que a vida humana individual começa quando o óvulo e o espermatozoide se unem para formar o zigoto. E que esse zigoto em desenvolvimento é sempre um ser humano em todos os estágios de vida por que passa. Portanto, nenhum cientista, nenhum médico intelectualmente honesto e bem informado negará que um zigoto, um ovo fertilizado, é um ser humano. E é um ser humano em todo o seu desenvolvimento biológico. Portanto, a destruição de um ovo fertilizado, um zigoto, sem dúvida, no ventre materno, é um crime, é um homicídio. A destruição de um zigoto, ou de um embrião, ou de um feto, ou de uma criança ainda não nascida é assassinato. Através do aborto se mata seres humanos, se mata pessoas humanas. Salmo 139, 16, diz a Bíblia: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. A expressão corpo ainda informe se refere ao estado antes do feto estar formado fisicamente, ou seja, refere-se ao embrião. O embrião é informe. Aqui no Salmo 139, 16, Davi ressalta o cuidado que Deus tinha por ele quando ele ainda era um embrião, quando ele, Davi, estava no estado embrionário. Jeremias 1,5 está escrito: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. Esse versículo demonstra que Deus enxerga como pessoa os que ainda não nasceram e se encontram no ventre materno. Isaías 49:1 diz a Bíblia: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Isso confirma que uma criança ainda não nascida é uma pessoa humana a partir do momento da concepção. Meus amados, Deus se relaciona com o feto como pessoa. Maria, mãe de Jesus, estava no máximo com 1 mês de gravidez, quando ela foi visitar Isabel, sua prima. Jesus então era, no ventre de Maria, um zigoto de 4 semanas, de apenas 1 mês. A Bíblia registra que Maria estava grávida de Cristo, de Jesus, e Isabel também estava grávida, mas já com 6 meses de João Batista, conforme Lucas 1,36.
Portanto, João Batista no ventre de Isabel era um feto e Jesus era um zigoto no ventre de Maria. A Bíblia diz em Lucas 1,43 que Isabel, ao ver Maria, que foi visitá-la, Isabel disse a Maria: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Escute bem, observe, um zigoto de apenas 4 semanas é chamado de Senhor de Isabel. Em Lucas capítulo 1, verso 41 e 44, diz a Bíblia: ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criança saltou de alegria no ventre de Isabel. Esses versículos 41 e 44 de Lucas 1, mostram que o feto João Batista, mesmo com 3 meses antes de nascer, porque Isabel já estava com 6 meses, esse feto era uma pessoa, era um ser humano. Por quê? Porque tinha sentimento. Que sentimento? Alegria. Ele saltou de alegria no ventre de Isabel. O feto João Batista era uma pessoa, um ser humano, porque em Lucas 1,15 diz a respeito de João Batista o seguinte: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Observe, o feto João Batista foi cheio do Espírito Santo enquanto ainda se encontrava no ventre de Isabel. Meus amados, isso indica que a vida intrauterina é plena de significado. O zigoto, o embrião, o feto, a criança ainda não nascida, tem sentimentos, tem um espírito, tem uma alma, portanto é gente, é pessoa, é ser humano. Meus amados irmãos e irmãs, é por isso que o aborto deve e tem que ser sempre considerado crime contra a vida. Provérbios 6, 16 e 17 condena a matança de vida inocente. Escutem, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. A verdade, meus amados irmãos e irmãs, é que o fato científico e bíblico de que a vida começa na concepção tem sido distorcido por propósitos sociológicos e políticos. Alguns dizem que o aborto deve ser feito no caso de estupro. Alguns que defendem essa tese dizem o seguinte: se uma mãe é violentada e engravida, não é lícito, não é justo que ela carregue no seu ventre uma gravidez, um fruto de um ato indesejado, lembrando sempre como um crime. Ora, meus irmãos, aqui tem 3 coisas a considerar. Em primeiro lugar, o respeito à vida, a um ser humano, começa desde a concepção até o leito de morte. Em segundo lugar, o sacrifício de um inocente, de uma vida inocente, o zigoto, o embrião, o feto ou uma criança não nascida, não reparará a crueldade de um estupro praticado. Em terceiro lugar, aplicar a pena de morte num réu inocente, ou seja, numa criança ainda não nascida e indefesa, é abominável, porque uma criança ainda não nascida não pode pagar pelo crime praticado por um estupro, praticado por outrem. Meus amados, tirar a vida de uma criança não nascida que foi concebida por um estupro é uma ação contra quem não tem culpa de nada, culpa alguma.
Então você pode perguntar, qual é o procedimento de uma mãe que engravidou devido ao estupro? É exatamente obedecer à recomendação de Jesus em Mateus 5:39 a 41, que diz: qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E é o que demandar contigo, tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2 com ele. Isso é viver a justiça de Deus. Isso é viver a justiça de Deus. Se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas da atualidade, nós não estamos manifestando o santo caráter de Cristo. Outros dizem, o aborto deve ser feito quando a mãe não tem condições financeiras para manter a criança. Esse pensamento é o clímax, é o auge, é o topo da desvalorização da vida. Não merece nem comentário. Meus amados irmãos, uma concepção bíblica de Deus, do homem, da procriação, da concepção, da gestação e da vida, revelam que o aborto é um crime contra Deus e contra também a vida humana. A Bíblia ensina que o zigoto, o embrião, o feto e a criança ainda não nascida são valorizados tão altamente como qualquer vida adulta. O grande problema hoje, meus amados irmãos e irmãs, é que grandes quantidades de dinheiro são dispensados para a preservação do meio ambiente. Salvar os filhotes de focas, salvar os filhotes de baleias, salvar as árvores, mas ao mesmo tempo nega-se às crianças ainda não nascidas o direito de vida, assassinando-as através do aborto. E agora me dirijo a você, que fechou os olhos para o sofrimento de uma criança no ventre materno que está sendo eliminada, assassinada através do aborto. Você está tratando uma criança, se você é a favor do aborto, você está tratando uma criança no ventre materno como tendo valor menor que os animais e as árvores. Você está dando direito muito maiores às baleias, aos tubarões, às focas, aos cachorros, aos gatos, às árvores, do que às crianças ainda não nascidas. Isso é contraditório. Portanto, é tempo de você reverter o seu pensamento, a sua posição com respeito ao aborto. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre o seu ministério e sobre a sua família, é o meu desejo. Divulgue, compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, o endereço encontra-se logo aí embaixo. Clique aí e inscreva-se. Amém? E louvado seja Deus, o único que pode tirar a vida humana. Amém.